Bom dia a vocês, telespectadores da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre com Raimundo Ribeiro, num oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali entre a 704 e 705 Norte. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto que tem rendido bastante na mídia, que é a questão das greves no serviço público federal e também distrital. E todos sabem que várias categorias estão de greve, e temos aqui ao nosso lado a Ana Paula, que é diretora do Sindicato dos Servidores do Judiciário, e vai falar um pouco conosco, vai tentar explicar qual a principal reivindicação da categoria. Ana Paula, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Raimundo Ribeiro, bom dia, Brasília. É um prazer estar aqui com vocês, né, porque a gente precisa explicar para a população o que realmente está acontecendo. A gente vê que por conta das concessões, do tanto que o governo investe na mídia, a gente sabe que a mídia acaba ficando muito do lado do governo. Então, esses espaços são muito importantes para a gente poder falar. Aliás, você falando isso, eu vou até pedir, vou chamar aqui a matéria da Bruna Meneghini, que ela vai falar, né, com algumas pessoas do povo que vão dizer como é que estão sentindo essa greve. Olha, eu acho que é uma falta de respeito para a população. Eu estou achando isso, porque a gente precisa do serviço, então a gente fica na mão. Acho que muitas das greves estão sendo levadas a tempo demais por caráter político e às vezes não é nem benefício ao trabalhador. Eu acho isso, para falar a verdade, uma palhaçada, né? Porque servidor público, para falar a verdade, tem uma qualidade de trabalho. No caso, salário para a vida toda, né? Vamos falar assim, garantido. Ele não é aquele tipo de trabalhador que pode ficar pensando no amanhã, meu Deus, será que eu vou estar trabalhando hoje, entendeu? Eu acho que cada qual tem que reivindicar por aquilo e todo mundo sabe o seu salário, né? Sabe que realmente não está lá essas coisas, né? Então, Ana Paula, você viu aí pelas manifestações que parece que a população não está entendendo muito bem ou está contra vocês, hein? O que é isso? É muito complicado, porque o governo ele acaba usando bastante a mídia contra nós. Aí mostra para a população que o servidor público não quer trabalhar, mostra a greve de uma forma negativa. Mas a nossa greve, ela inclusive defende até a própria população, porque como nós estamos há 6 anos sem reajuste, sem nenhum reajuste, nós precisamos defender até a questão do Estado democrático mesmo. Quando nós não temos a recomposição salarial para o servidor público do Judiciário e do Ministério Público, que é o que a gente trata especificamente, nós sabemos que isso também influencia na iniciativa privada. Então vocês estão há 6 anos sem qualquer tipo de reajuste. Todos nós sabemos que durante esse período, todos os anos, nós tivemos inflação. Baixa, mas tivemos. Né? E somado a isso, qual é a reivindicação salarial de vocês? É para cobrir essa diferença, essas perdas que vocês já tiveram no passado, ou é para um ganho real? Nós temos hoje um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que ele basicamente empata hoje com a inflação. Ele foi encaminhado... A inflação que já corroeu o salário de vocês. De 2006 até agora. Ele basicamente empata com a inflação. Em média, dá uns 33% de reajuste para cada servidor do Judiciário e do Ministério Público. Isso significa... Isso empataria. De onde o governo tirou essa proposta de 15,8? Porque o governo costuma ter uns iluminados que acha um índice, acha um número e vai e bota. Esses 15,8 que o governo diz que está oferecendo, é o quê? A gente imagina que ele tenha feito uma previsão de inflação para os próximos 3 anos, assim, de uma recomposição para os próximos 3 anos. Nós entendemos que não tem como discutir 15,8% para o Judiciário, considerando que o nosso pedido é praticamente o dobro desse índice e que a gente precisa, né, que chegaria nos 33% sobre a folha. E esse índice de 15,8 em 3 anos, ainda tem parcelamento em 3 anos, ele, na verdade, ele jogaria contra a gente no sentido de que a gente não recompõe perda, tem um índice que é muito baixo para recompor essa perda de 2006 para cá, mantém o servidor com uma defasagem salarial real, né? A gente teve aí em torno de 50% de reajuste na área de educação. Por que chegar à greve? Por que vocês tiveram que lançar a mão desse instrumento? Porque a greve, claro, todos reconhecem, é um direito da classe trabalhadora.
Mas sabemos também que a greve é o último instrumento, porque a gente incomoda o principal beneficiário do nosso serviço, né? A gente incomoda aquele que é o financiador de toda essa conversa. Sim. Né? Por que vocês tiveram que chegar a isso? Na verdade, esse governo, eles são de uma intransigência absurda. Então, nós precisamos entrar em greve porque, por exemplo, o nosso reajuste, ele só acontece por meio de projeto de lei. Então, nós negociamos com o Judiciário para encaminhar o projeto. Encaminha o projeto. Nós temos que negociar com o Legislativo para ele tramitar e com o Executivo para liberar o orçamento. Então, desde 2010, o nosso projeto está na mesma comissão dentro da Câmara dos Deputados. Isso já confirma, comprova qualquer intransigência. Quer dizer, a falta de vontade de discutir o assunto. Isso. Dentro do Congresso. E o que acontece no Congresso? Está na Comissão de Finanças e Tributação. Foi aprovado na Comissão de Trabalho e está nessa comissão tem 2 anos. 2 anos e já alguns meses. O governo, o Executivo, ele esvazia a Comissão de Finanças para que o nosso projeto não seja votado. Chega nesse ponto. Então, o Executivo hoje trabalha contra o reajuste dos servidores do Judiciário. Não há uma relação leal, então, de chegar, sentar, conversar, dizer sim ou dizer não, mas tem que dizer. Não teve um espaço de negociação até hoje. Desde 2009, esse projeto está no Congresso Nacional. Infelizmente, os deputados da comissão que seguem o governo aceitam essa subserviência. Isso. O Legislativo é completamente subserviente ao governo. Nós entramos em greve em agosto justamente porque é o mês em que se consolida a proposta orçamentária da União, né? Perfeito. A proposta orçamentária ela deveria ser da União, mas ela é do Executivo. Então, por isso a greve, por isso a pressão. E termina se tornando uma peça de ficção, né? O orçamento que é aprovado depois, porque o governo não segue também. Faz, né? O que quiser, Faz né? Depois. Quer, né? Agora, o que ele não quer fazer, ele não faz de jeito nenhum. Então, assim, nós agora estamos numa situação em que o governo apresentou essa proposta, nós rejeitamos em assembleias, né? Em assembleias setoriais. E agora o Supremo Tribunal Federal ele está recompondo, refazendo cálculos para levar uma contraproposta para o governo. Eu costumo dizer que esse programa é o programa da cidadania, é uma tribuna livre exatamente para isso, para que a gente possa esclarecer a população o quanto o judiciário faz parte da sua vida. Então, Ana Paula, eu quero agradecer muito a você ter achado um espaçozinho aí nessa sua correria, né, para vir aqui falar conosco e dizer que para nós é um prazer enorme recebê-la, procurar esclarecer a população sobre essa questão da greve e aí com isso se fazendo justiça. Temos aqui um convidado ilustre, o deputado Siqueira Campos, que tem abrilhantado lá a Câmara Legislativa, né, com o seu trabalho, e hoje é o nosso convidado para que possamos conversar um pouco sobre a Câmara Legislativa. Temos aqui junto conosco João Eduardo Zisman, né, já nosso velho conhecido, Luiz Solano também, né, que sempre são companheiros de bancada, e gostaria já de começar com um tema que eu acho que é extremamente picante para quem está na Câmara Legislativa, né? E aí gostaríamos, então, que o deputado Siqueira Campos pudesse falar um pouco como é que está essa coisa lá na Câmara, como é que está se discutindo, né? Se será permitida a reeleição, se não será, se já temos candidatos, enfim. Deputado, o programa é seu. Obrigado, deputado Raimundo. Muito obrigado por estar me trazendo aqui essa oportunidade de falar com o ouvinte do seu programa, Tribuna Livre. E essa experiência na Câmara, ela deve ser gratificante para qualquer pessoa. Para mim está sendo. É um novo aprendizado. Venho de uma área da iniciativa privada e ali a gente trabalha muito a rapidez para chegar nas coisas com menor custo. E parece que ainda não se entende, ali na Câmara não se entende, na gestão pública não se entende no Brasil, que isso é muito importante. Quanto ao problema da reeleição ali na Câmara, eu tenho um ponto de vista hoje que eu seria contra a reeleição. Porque eu acho que você termina fortalecendo um grupo que ela, naquela legislatura, ela fica, no início da outra também, e aí você deixa aqueles que são iguais, bastante desiguais. Eu, inclusive, quando exerci mandato lá, surgiu a ideia, João, não sei se você se lembra, da reeleição. Saiu até um projeto de mudança da lei orgânica, né?
e eu logo me manifestei contra. Primeiro porque eu entendo que dirigir a casa é um ato de sacrifício, tá certo? E você não pode exigir sacrifício ad eterno dos deputados que lá estão, né? Tem que haver um revezamento. E até em contraposição a isso, eu apresentei um projeto reduzindo o mandato da mesa diretora de 2 para 1 ano, para que nós pudéssemos realmente dar a oportunidade para que todos pudessem se sacrificar pelo menos 1 ano, né, e não se afastassem tanto da sua atividade principal, que é legislar. Porque mesa diretora é você dirigir a casa e não legislar. O deputado fala com muita propriedade em relação a essa questão da eleição da Câmara. Eu acho que hegemonizar determinados grupos não faz bem para a sociedade, não faz bem para a política. Eu acho que a Câmara devia realmente eleger um presidente forte para representar o poder, que é o poder legislativo. Tem que ser seu presidente, independentemente de quem seja o governo, o governo executivo. Eu acho que é muito importante esse rodízio. Eu acho que a emenda não deveria passar, não deve passar, mas eu acho, inclusive, que o deputado que seja eleito o novo presidente da Câmara, ele tem que representar a Câmara A Câmara Legislativa como um todo, e não um grupo, né? Como poder. O que ocorre é que ter na reeleição fortalece muito um grupo, né? Você é presidente hoje, daqui 2 anos de novo, você passou toda aquela legislatura sendo presidente da Câmara. Na seguinte, zera. Então você pode de novo. E a ingerência do Poder Executivo na escolha? Aliás, o deputado Paulo Tadeu, na legislatura passada, era deputado distrital, o deputado Paulo Tadeu dizia que a Câmara era um puxadinho do Buriti. Mas me parece que continua sendo, então, um puxadinho do Palácio do Buriti, porque todas as discussões passam pelo Palácio do Buriti, ué. O Executivo, ele tomou muito poder da Câmara. Ele tem um poder enorme de legislar sobre várias coisas que nós não podemos. Porque ele tem instrumentos de pressão. pressão. Ele tem instrumento, por força legal, a iniciativa de ações naquele sentido, por si só, já esvazia. Mas a escolha da presidência não é prerrogativa. Mas quando o Executivo tem sempre uma hegemonia em cima dos deputados, que têm cargos no governo, né? Isso é na Câmara Federal, na Câmara Legislativa. É a troca, é o favor, é a indicação. Eu não quero nada, mas eu gostaria de te pedir que você apoiasse tal pessoa. Isso nós sabemos, e é ruim, né? Mas nós sabemos que... Uma ingerência, no mínimo, indevida. Uma ingerência política que, se a Câmara fosse bastante forte e chamasse para si responsabilidade de várias coisas, essa ingerência seria diminuída. Eu queria saber o seguinte, a Câmara trabalhou o suficiente? Tem trabalhado o suficiente? Eu acho que a gente preocupa muito em legislar. E eu acho que o papel mais bonito do parlamentar é fiscalizar. Se você me perguntar se nós fiscalizamos bem, eu talvez até pela minha falta de experiência, eu possa estar desmerecendo os colegas. Mas eu diria que não, né? Tem muitas ações de projeto de leis que é iniciativa do Executivo. Mas nós temos tantas ações que podemos fazer fora da Câmara. Por exemplo, os hospitais não funcionam de forma nenhuma. Eu tenho batido ali na Câmara que existe um corporativo dos médicos, né? Você tem 4 escalados em determinados hospitais, você vai lá, tem 1. Cabe à Câmara e os deputados ir ali e saber por que não está. E chegar lá na tribuna falar, né? Nós temos leis que são de iniciativa do Executivo. Mas quando o deputado sobe à tribuna e fala que a saúde é um caos no Distrito Federal, ele não se torna mal visto pelo governo? Mas é exatamente por isso, porque nós aprendemos a fazer as coisas simplesmente auxiliares, ajudando. A crítica nem sempre é destrutiva. A crítica pode vir com sugestão. O Solano está mais calmo nesse bloco, parece que não gosta da Câmara Legislativa. Vamos aproveitar aqui e explorar bastante. Aqui, existe um vai e vem, e você falou com relação ao puxadinho do Buriti. Esse vai e vem, o governo assume, chama 3, 4 deputados para assumir uma secretaria. Aí é um projeto do governo para ser votado, discutido, mas o suplente que assumiu no lugar daquele deputado, ele não é confiável. O que é que o governo faz? Chama o deputado para assumir a sua cadeira na Câmara Legislativa, o deputado volta, depois ele retorna ao... Secretaria. Aí que eu pergunto, será que isso não é prejudicial? Não se pode mudar? Dar uma quarentena ao deputado? Nesse caso aí, eu acho que não vamos fazer a acusação ao ato do governo, do Executivo.
Eu acho que a Câmara é que falta ali uma regulamentação a respeito do suplente que assume no lugar do titular. Você assumiu o mandato em substituição ao deputado Wellington Luiz, que assumiu a Secretaria de Condomínios, né? É isso. No momento que você assumiu, ou posteriormente, você teve a liberdade de nomear uma assessoria para assessorar o seu mandato? Não. Você já teve ali uma passagem pela Câmara, você sabe como funciona. Cada dia se dá ao suplente menos capacidade de assessoria. Eu tenho uma secretária hoje no gabinete. O gabinete ainda é constituído... O gabinete tem quantos 23. servidores? 23, você tem um. Tem um. Você colocou uma questão que eu achei muito interessante, o papel fiscalizador da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E esse é o papel principal, efetivamente, da Câmara, além, evidente, do papel original de legislar. Mas, até o início do ano, nós tivemos inúmeras denúncias que envolviam setores do governo. Vários pedidos de investigação foram feitos à Câmara. Todos foram arquivados, apesar de alguns terem sido considerados tecnicamente corretos. O deputado acha que a Câmara fiscaliza bem quando prefere não investigar? Acho que não. Eu acho que o papel do deputado era exatamente, até ele próprio, quando se sentisse acusado de algo, ser permitido que a investigação fosse dada andamento, para que realmente ficasse clara toda uma situação que se paira dúvida sobre ela. Como o senhor vê aí a construção do Estado Nacional? E aí o deputado pode falar muito bem, porque também é empresário na sua atividade privada, é empresário e agora como político. Pois né? essa visão de empresário, como é que está se construindo essa infraestrutura de empresas ou de preparação, de qualificação? Como é que o senhor vê? O que é que vai ficar de legado aí? Olha como eu vou ser criticado, mas essa é a minha opinião, a minha obrigação é externá-la. Né? Eu acho que o país ganharia muito mais se nós sofrêssemos uma informação do respeito do que é empreender, de criar riquezas. Né? Futebol, por mim, eu deixaria todas as Copas que o Brasil já ganhou e as que vai ganhar para frente, para que a gente tivesse mais o dom da cidadania, mais respeito coletivo, mais eficiências pela gestão administrativa, quer pública, quer privada, que isso sim então você, como empresário, não grande. investiria R$1 bilhão na construção de um estádio para abrigar 5 jogos de futebol? Não, eu faria escolas técnicas por todo o país, escolas de ensino fundamentais, outras ações que trariam benefício muito maior à sociedade. Mas o nosso país precisa de realmente que cada indivíduo seja mais cidadão. Eu não posso ter orgulho de um país que só tem orgulho dele na hora do futebol. O que é que me faz ser melhor do que qualquer uma outra nação se eu sou campeão de futebol mundial? Mas me faz me sentir orgulho da minha nação se eu fosse campeão do emprego, né, da pequena violência, que não tivesse violência no meu país, que a saúde pública funcionasse muito bem, que os cidadãos não jogassem sofá dentro dos rios, lixo nas ruas onde vão passando, né? Que nós pudéssemos esquecer a carteira dentro de um carro e voltar para pegar ali e estar, que eu pudesse entrar dentro de um táxi e não precisar de dizer se era ou não daquela cidade e o taxista me levar diretamente para onde eu quisesse ir. Eu me sentiria muito melhor como brasileiro se realmente as nossas ações fossem para esse sentido. Eu tenho sempre dito, e às vezes choca, que o Estado ajuda muito quando não atrapalha, né, o cidadão. E quando eu envolvo o cidadão, eu estou falando também do empresário. Se o Estado permitir que trabalhadores e empresários sentem à mesa, discutem e resolvam seus problemas, aí nós vamos chegar a bom termo. Mas toda vez que o Estado se mete nessa coisa, ele termina atrapalhando. Eu nunca vi você gastar R$1 bilhão para construir um estádio de futebol que vai abrigar 5 partidas de futebol, possivelmente, e nós não temos perspectiva de como vamos reaver esse dinheiro. Não houve nenhum planejamento, nem se vai ter vão fazer uma PPP,
Não há nenhum planejamento em relação a Tem isso. que se fazer um planejamento para usar aquele estágio de formas diversas. O problema, deputado, é porque não existe estudo nenhum nesse sentido. O que existe é o seguinte, vamos construir um estádio, Está aí, o estádio está aí, de vez em quando a gente tem notícia através dos acidentes, né, que vitimam as pessoas, e infelizmente é o dinheiro público que está aí. 1 bilhão já foi enterrado naquele estádio. Em relação à Copa, tem criado tanta mentira nesse país, né? As obras, tudo para ser feito em cima da hora, sem licitações, porque não dá mais tempo. Os aeroportos, as estradas, os hospitais, tudo isso que gira em relação da Copa está se gastando muito mais do que deveria. Quem não tem ouvido falar nos aeroportos? Durante a Copa, os aeroportos não vão comportar a demanda. Tu acha que durante a Copa vai ter mais demanda do que do dia 26 de dezembro até o dia 2 de janeiro, dia 3? Lógico que não vai. É um caos. Não vai, que é um caos. O caos é lá. Então, os aeroportos já estão terríveis. Então, Já deixaram de lado. Deixaram de lado. Então, essa mentira que a gente diz tanto no Brasil várias vezes vai se tornando verdade. Quer ver uma outra mentira que se diz aqui muito? Nós somos o único país com 100 milhões de habitantes que a nossa saúde pública é gratuita. Gratuita nada. Se você é um assalariado... que saúde pública? Pois é, mas já não tem, mas não é gratuita. Se você recebe R$1.000, você desconta 12% do seu salário para a saúde pública, o sistema de INSS. E o teu patrão mais 18%, então é 30% que se paga para ter uma saúde que não tem. Né? Você tem 1000 coisas nesse país que é uma grande mentira. Né? O empresário industrial... Dizem que a carga tributária é 36%, mas não é. É porque tu pega quem não paga nada e quem paga muito e divide. Mas nós vamos evoluir um dia, sabe para quê, deputado? Nós vamos evoluir para um dia conseguir convencer a população a fazer greve. A fazer greve da seguinte forma, não vamos pagar imposto. E aí, na hora que a gente conseguir a conscientização de todo mundo, aí o governo vai se sentir incomodado, sabe por quê? Porque ele vai deixar de receber 40%, que é, na média, né, a carga tributária que nós temos, da população, e aí ele vai sentir falta. Ele diz, opa, para aí, estão brigando comigo, então deixa eu consertar alguma coisa. Estão mostrando a realidade. Eu tenho porque a população não sabe, mas quando você vai na padaria e compra um pão, você está pagando imposto. Em cascatas infinitas. Sim, quando você compra uma roupa, a mesma coisa. Quando você tem o privilégio de comprar uma casa, você vai, ad eterno, pagar um imposto. Quando você compra um automóvel, você está pagando imposto também pelo simples fato de ser proprietário do automóvel. E qual é a contrapartida que o governo oferece? Mas essa é uma outra discussão que nós esperamos poder fazer quando discutirmos a questão da tributação no nosso país, em especial aqui no Distrito Federal. Mas, bem, nós gostaríamos de agradecer a você, telespectador da TV Brasília, agradecer a presença do deputado Siqueira Campos, que veio aqui, né, abrilhantar o nosso programa, agradecer ao Luiz Solano, né, que sempre é companheiro de bancada, e o João Eduardo Zisman. Nesse momento, temos aqui a presença do Dr. José Vieira, que é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da Ordem dos Advogados. E já temos aqui, doutor Vieira, uma pergunta que eu acho que é algo que ocorre na vida aí de quase todo mundo, viu? O João Henrique, lá de Sobradinho, foi levar a mãe para um hospital para fazer uma cirurgia de emergência e chegando lá, o hospital exigiu um cheque calção, um cheque de garantia. Essa exigência é legal, está dentro da lei, como é que é isso? João Henrique, de acordo com a lei 12.653, de maio de 2012, constitui crime a exigência do cheque calção, nota promissória ou qualquer outro instrumento, bem como o preenchimento de formulários administrativos, como exigência para o atendimento hospitalar emergencial. E os hospitais particulares que não fazem parte do programa de saúde, eles estão obrigados também a prestar esse atendimento emergencial sem a cobrança do cheque calção. Caso eles venham a fazer essa exigência e o consumidor vindo a fazer esse pagamento, esses hospitais são obrigados a devolver em dobro
essa importância, bem como serão penalizados em uma multa que gira em torno de até R$18 mil. Então, doutor Vieira, a questão não é que a pessoa não vai pagar, a pessoa vai pagar. O que não pode é numa operação de emergência, né, numa cirurgia de emergência, condicionar o atendimento ao sujeito ficar preenchendo papelzinho ou ter que dar cheque calção, é isso? É verdade. Os hospitais, eles não podem antepor essas exigências sem atender primeiramente o primeiro doente. Atende, depois vê como recebe. Primeiro atende, porque o que deve ser levado em consideração é a vida do cidadão, a vida do consumidor. A parte burocrática discute-se depois. Essa é a exigência dessa lei recente de maio de 2012. Essa lei, eu acho, doutor Vieira, que teve inclusive como fundamento, lamentavelmente, né, aquela tragédia que se abateu sobre um servidor público, né, que eu acho que era um diretor do Ministério do Planejamento, alguma coisa assim, né, Marcelo, se não me engano, do Vinier. É verdade. Esse rapaz era o secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, que ele teve um mal súbito de coração e na pressa de ir para o hospital, se esqueceu de pegar o seu talão de cheque e também ir para um hospital credenciado no seu plano de saúde. E ele veio a óbito. Em razão disso... Porque exigiram uma série de papéis, demoraram e o rapaz morreu por falta de atendimento. Exigiram uma série de papéis, cheque calção, e ele não tinha em seu poder, ou o acompanhante não tinha em seu poder o talão de cheque. E por esta razão teve que procurar outro hospital e ao chegar no outro hospital já tinha ocorrido o óbito. Pois é, lamentavelmente, né, de toda sorte, pelo menos temos uma lei agora que regulamenta isso. Mas, doutor Vieira, para finalizar, qualquer dúvida ou qualquer problema dessa ordem, a pessoa pode lhe procurar lá na Comissão dos Direitos do Consumidor, lá da OAB? Você, cidadão consumidor, qualquer dúvida que você tiver com relação a plano de saúde ou qualquer outro que esteja ligado à nossa área, direito do consumidor, pode nos procurar lá na comissão, no prédio da OAB, na 516 Norte. Estamos lá à disposição, temos uma estrutura plena para lhe atender e bem. Procure seus direitos, defenda-se. É um direito seu. Ok, bem, nós queremos agradecer então ao doutor José Vieira e dizer a você, faça como o João Henrique. Se você tem alguma dúvida do direito do consumidor, aqui nós temos o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB-DF. Então ele está pronto para responder. É só você encaminhar a sua pergunta. O e-mail que está embaixo, tribunalivrerr@gmail.com, para o doutor Vieira, que estará aqui no próximo sábado, pronto para responder aos seus questionamentos. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço, doutor Ribeiro. E vocês não podem esquecer que nós temos aí um concurso, né, uma enquete. Quem será o time que vai ser campeão brasileiro de 2012? Eu já dei meu voto. Meu voto é a favor do Fluminense. Várias outras pessoas também estão dando o seu voto. O prêmio será uma camisa do time que for o campeão, ou seja, se você acertar o time que for campeão, você vai ganhar uma camisa desse time campeão. É só você responder, seu voto será computado e aí no final do Campeonato Brasileiro nós vamos ter a oportunidade de anunciar os ganhadores e entregar as camisas. E você estará aqui junto conosco para receber essa camisa. Mas o nosso tempo é limitado. Nosso programa está chegando ao fim, mas se Deus quiser, no próximo sábado, de meio-dia a meio-dia e meia, aqui na TV Brasília, nós estaremos de novo na sua companhia. Muito obrigado
e até sábado que vem, se Deus permitir.